Hello people, how are you today? Are you fine? Are you okay? I hope so. My name is Victor. I'm your English teacher and I also teach you religion, okay? The subject of religion. And we are going to lesson number 7. And in this lesson, we are going to practice, okay? It's a practical lesson, okay? It's a technical and practical also. So let's go, let's start. Pessoal, muito bem, a gente vai agora, nesse momento, ver o conteúdo que nós temos estudado, só que de uma maneira prática. Mais uma revisão, sim, mais uma revisão. Eu espero que você tenha acompanhado todas as aulas, tá? Porque esta aula de hoje, vamos dizer, essa revisão, ela vai servir também para te auxiliar em resolver um exercício valendo ponto que vai estar disponível para você no link lá na plataforma, ok? Então é importante que você saiba esse exercício que é provido pelo Google, pela plataforma do Google, mas vai ter o link na plataforma do Proesc que você acessa, e aí você vai poder, quando você clicar, você vai ser direcionado para esse teste. Vai ser preciso que você coloque seu nome, o seu e-mail, o e-mail que você usa, tá? E o seu nome também. Vai estar à disposição lá e você realiza esse teste, questões objetivas simples. Você pode realizá-lo basicamente até semana que vem. Qualquer coisa, se houver necessidade, possa até prorrogar um pouquinho mais, mas ele vai estar disponível online, tá? Para você fazer, vamos dizer, até a próxima aula de inglês, certo? Então você vai ter que realizar esse teste para ganhar um ponto, determinados pontos aí. Por isso é importante que você esteja craque já, né? Na questão do simple past, past continuous, e do uso do when and while. So let's go, let's start here. Muito bem, então vamos lá. Vamos passar aqui, vamos ver esses 3 aspectos aqui no nosso quadro branco. Vamos lá. Muito bem, então deixa eu só ajeitar aqui. Vamos aqui para um textozinho que eu vou colocar aqui. Vamos dizer isso aqui. Vou colocar 2 frases aqui, tá? John played soccer very well. Muito bem, tem essa frase aqui. E uma outra frase, vou colocar aqui, John... não. Aqui. The rain started. Tá? A chuva começou. Então você tem aí, ó, John played soccer very well. The rain started. Você tem o played. Deixa eu até ajeitar esse played aqui, que está com letra maiúscula. Aqui é o verbo, tá? O verbo regular, porque termina com ED. John played soccer very well. The rain started. Vamos dizer que esses eventos aconteceram quase que simultaneamente, tá? Mas, na verdade, John estava jogando futebol quando, de repente, começou a chover. Como é que ficaria essa frase? Como é que você colocaria essas 2 frases numa só? Resumindo, vamos dizer assim. Vamos dizer que the rain started, que seria a chuva começou. Começou realmente, ela aconteceu no momento que John estava jogando futebol. Tá? John jogou futebol muito bem, jogava futebol muito bem. Como é que fica? Como é que poderíamos colocar essa frase aqui? Essas 2 frases, vamos linkar ela e vamos tentar fazer uns ajustes. Nisso precisa ter uma sequência lógica, tá? Que é justamente o que se pede. Então, essa primeira frase ela teria que estar no passado contínuo. E como é que vai ficar? John was, que é o verbo to be, né? John was playing soccer. Podemos até colocar o very well. E aqui, para que se coloque a chuva começou, né? Então foi algo que de repente interrompeu ou aconteceu no momento que John estava jogando. Então vou ter que colocar o when, não é isso? When, tá? The rain started. Ok? John was playing soccer very well when the rain started. Joia? Então você vê aí que deu para juntar essas 2 frases em apenas uma sentença, vamos dizer, quase que uma sentença, né? Aqui uma oração mais completa aqui.
Então, John estava jogando futebol muito bem quando a chuva começou. Ou seja, a ação da chuva interrompeu o ato de John estar jogando. Mas e vamos dizer assim, não, esses eventos estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, John estava jogando muito bem e a chuva estava, né, estava, vamos assim, ocorrendo. Vamos dizer que ela não tinha começado. Nesse caso, assim, esse started vai ter que sair, né? Teria que colocar o happening, que seria o acontecer, né? Então aqui seria John was, ou poderia ser assim também, ó. John was playing soccer while, enquanto it was raining. Ok? Então poderia ser dessa forma. Também não teria problema nenhum. A John estava jogando futebol enquanto estava chovendo. Esse it, aí por que eu coloquei o it? Porque na língua inglesa é obrigatório colocar uma espécie de sujeito. Aí o sujeito seria neutro. Na nossa não precisa, mas neles precisa. Claro que a tradução seria enquanto isto estava chovendo. Até que funciona um pouco na nossa língua, mas isso não funciona o tempo todo. Então, no caso, seria estava chovendo, enquanto estava chovendo. Estava jogando futebol, estava chovendo. Ou poderia ter, para ser mais fiel a essa primeira frase aqui, primeira oração, poderia ser assim. While it was... Vamos colocar, não sei se seria muito adequado, mas poderia ser isso aqui, starting to rain. Ou ainda melhor, né? Vamos colocar assim, beginning to rain. Não me lembro se tem 2 N's aqui, vou ter que checar no dicionário agora. Espera aí, só um instante. Faz muito tempo que eu não pratico assim com vocês, olha o que acontece. É isso mesmo, acabei de consultar o dicionário, é isso mesmo. Né? It was beginning to rain. Tá? Estava começando a chover. Tá? Então, deu para juntar essas 2 orações. Mas o que eu quero que você entenda é isso aqui. Tá? E que você já deve saber, né? Penso eu. Aqui o verbo, tá? Que você tem 2 orações, né? Conseguir juntar elas de 2 formas distintas. Nessa aqui, né, eu mantive aqui basicamente a estrutura da oração, né? John modifiquei essa primeira e mantive praticamente a mesma oração embaixo. Então, John estava jogando futebol muito bem quando começou a chover. Aqui eu tenho passado contínuo e aqui, logo depois do when, eu tenho o passado simples. Essas 2 frases aqui estão no passado simples, mas como eu quis contar de que forma, em que ordem elas acontecem, então eu consegui, vamos dizer assim, eu tive que modificar, né? Tive que colocar a primeira frase aí, eu coloquei no passado contínuo, e para juntar com o passado simples, eu tinha que colocar o when, tá? Porque começou a chover, né? No momento que ele estava jogando, começou a chover. Agora, na outra frase embaixo, eu tive que usar o while. Por que eu usei o while? Tá bem aqui o while, né? Você tá vendo? Porque eu tive que usar o while. Nesse caso aqui, por causa que eu quis falar que os 2 eventos estavam acontecendo ao mesmo tempo. Isso aqui é muito importante para você saber responder isso. Lembra, passado simples, uma frase solta, é o que aconteceu. Tá? Agora, se eu quiser utilizar passado simples e passado contínuo, eu vou ter que falar, né, como é que a ação aconteceu quando foi interrompida por outra ação no passado. Tá? Ou então, como é que estava acontecendo 2 ações simultâneas, que aí eu vou utilizar o when, o uso do when e while. Nesse caso, 2 ações simultâneas é o while, tá bom? Então, vou colocar aqui, deixa eu apagar isso aqui agora, vamos colocar mais um exemplo para ficar mais simples a coisa. Aqui, deixa eu colocar a cor azul. Muito bem. Então, se eu quiser falar isso aqui, ó. John estava dormindo quando o celular tocou. Traduza para o inglês. Como é que ficaria?
Ficaria mais ou menos não, ficaria exatamente assim. John was sleeping when, pode ser telefone, né? Cell phone no caso. Cell phone rang, tá? Quando o telefone, o celular tocou, tá bom? John estava dormindo quando o celular tocou. Tem que usar o quando, por quê? Porque a frase seguinte, o complemento aqui, a informação seguinte, ela está no passado simples. E detalhe, você vê que aqui não é rang, rang é o passado de ring, é aquilo que nós vimos, né? Só que aí ele é um verbo irregular, então o verbo irregular ele tem outra forma. Ring não ficou ringed, ficou rang, tá? Diferente. Se fosse regular seria ringed, mais ou menos, né? Com ed, mas aqui no caso foi com é um verbo irregular, então ficou rang, tá bom? Muito bem. Agora, se eu quiser falar isso aqui, John estava. John estava dormindo enquanto Sandra estava escutando música. Como é que ficaria em inglês isso aqui? Lembra que isso aqui é uma preparação para o teu teste que tu vai fazer daqui a pouco, espero eu, né? Ou pelo menos, né, você tem alguns dias, mas quanto mais cedo você fizer, melhor. John estava dormindo enquanto Sandra estava escutando música. Como é que ficaria? John was sleeping certo? While Sandra was listening to music. Lembrando que se fosse no plural, né, se fosse John e Jane, né, they were sleeping, tá? O plural de was no passado é were, não é were, é were, W-R-E, tá bom? Teria que colocar o were aí. Isso é só um exemplo. Pode ter no teste também, passe para o plural. Tem que saber. O importante é que você entenda essa forma, tá? A forma do tempo do passado simples, passado contínuo e como é que você pode relacionar os dois. Tá? E lembrando que o passado simples, você tem os verbos regulares e irregulares. Tá? O passado simples, isso aqui tem muito mais na primeira avaliação, mas falamos também, estou falando na segunda, a questão das interrogativas, das afirmativas, tá? Isso é muito importante, né? Vamos colocar isso aqui, vamos dizer aqui. The cell phone rang. Vamos colocar, isso aqui é uma afirmativa. Como é que ficaria na interrogativa? Você vai utilizar o did. Did the cell phone ring? Ué, mas por que o ring? Por que não rang? Porque já tem um did aqui, ó. Tá? Isso aqui seria uma interrogativa, né? Aqui está afirmativa. Afirmativa. Peraí, queridos. Agora, afirmativa. E aqui está interrogativa. E aqui na negativa seria, né? The cell phone didn't, pode ser na forma contraída ou não, tá? Didn't, pode ser did not também. Didn't ring. Então aqui volta ao normal, tá? O ring, o verbo. Por que o verbo volta ao normal? Porque você já tem o did bem aqui também. Ó. Você tem aqui na interrogativa e tem aqui. Aqui não tem. Então aqui o verbo ele tem que ser flexionado para mostrar que ele está no passado, certo? E aí fica mais fácil aqui. Isso aqui é só para você relembrar, tá? As coisas. É importante. O passado contínuo você utiliza o verbo to be mais o verbo principal no gerúndio, tá? Já vimos isso várias vezes. Isso aqui é apenas para você dar uma relembrada, para você poder fazer um bom exercício, tá joia? Já estamos nos aproximando do final do bimestre. Na próxima aula já vai ser, eu vou pegar algumas questões do livro para dar uma analisada junto com vocês, tá bom? Mas eu ia fazer isso até nessa aula, só que preferi já dar um treinozinho para que você possa responder as questões
do teste. Tá legal? Muito obrigado, um forte abraço. Tchau, tchau. Bye, bye, people.